quarta-feira, 19 de junho, eu, que frequento a Assembleia com uma certa assiduidade nos dias de sessão, tem lá uns 40 anos, presenciei uma das inusitadas cenas desrespeitosa ao poder legislativo e de mal educação, por excelência, em plena sessão ordinária do Poder Legislativo cearense, quando o deputado Sérgio Aguiar estava na tribuna e adentrou ao centro do plenário o deputado Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia, com um grupo de defensores públicos federais que visitavam o Ceará, deixando a todos em situação de estupefação. O deputado que estava na tribuna calou. Não poderia ser diferente. E todos atônitos com aquela cena desagradável, sem saber o que fazer. Até que o deputado Fernando Hugo gritou, advertindo ao presidente da sessão, o deputado Davi Duran, dizendo que, após a desocupação do plenário, o presidente da sessão devolvesse o tempo de fala do deputado Sérgio Aguiar. Não satisfeitos, os invasores do plenário da Assembleia ainda se perfilaram para fazer uma ridícula foto. Vamos ouvir a advertência do Fernando Hugo. Mais 10 minutos aí para a gente poder efervescer aqui a discussão no plenário. Presidente, Pois não. presidente, peça ao deputado Sérgio Aguiar para permanecer na tribuna e, devido a esse prazeroso e orgásmico chegar dos defensores aqui no plenário, faça a recepção deles, deixando o Sérgio com mais 10 minutos depois. Porque aqui está, no meio da sessão, numa fala, essa alegria de ver os defensores aqui na nossa casa. Com certeza, nós acatamos imediatamente com a sugestão, solicitando que o deputado Sérgio permaneça, que nós vamos ceder quantos tempos mais forem necessários. Tiram a gozação e lá ficaram por mais algum tempo ainda, até aplaudindo não sei a quem. O plenário do Legislativo, qualquer das casas, Cumprimento a todos os câmaras nossos municipais, defensores públicos. câmaras municipais, assembleias e Congresso Nacional, o plenário é o espaço mais nobre do Poder Legislativo. Desrespeitar o plenário é desrespeitar o próprio poder. Fernando Santana, se queria mostrar para os defensores públicos federais que era importante, podia a qualquer momento interromper intempestivamente a sessão da casa, acabou mostrando-se mal educado com os seus colegas deputados, ignorante quanto ao regimento do Poder Legislativo e para os seus convidados a invadirem o plenário, um exibicionista. Por esta e algumas irreverências dos senhores deputados, é que o Poder Legislativo é cada vez mais execrado pela sociedade brasileira. O conselheiro Valdomiro Távora, do Tribunal de Contas do Estado, relator das contas de governo do primeiro ano da gestão Elmano de Freitas, aguarda
no momento, para concluir o seu voto, o seu parecer sobre as contas do ano de 2023, ele aguarda os esclarecimentos do governador Eumano sobre alguns questionamentos levantados pelo relator. Só repetindo mais uma vez, como se dá essa avaliação das contas de governo. Não é do governo, são as contas de governo. As prestações de contas são divididas em contas de governo, que são as contas de responsabilidade do chefe do executivo, estadual e federal. Isso não acontece no campo municipal, porque é um pouco diferente. Mas, muito bem, o governo do estado tem um prazo, depois da instalação do ano legislativo, para encaminhar à Assembleia as contas referentes ao ano anterior. Agora, em fevereiro, 60 dias depois de abertura da Assembleia, o governo manda as suas contas para a Assembleia e esta manda para o Tribunal de Contas do Estado examiná-las, emitir um parecer que deveria servir de base para o julgamento dos deputados. Os deputados podem dispensar esse parecer do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas existe exatamente para, em determinados momentos, e na análise das contas é um momento, para auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas de governo, consequentemente, do governador. Porque as contas das diversas outras secretarias, estas são julgadas pelo próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é que julga as contas, por exemplo, da Secretaria da Casa Civil. E lá, se detectar alguma irregularidade, ela pode desaprová-la e decidir sobre alguma sanção pelo responsável, a pessoa que cuidou dessas contas no ano em que elas foram geradas. Então, o conselheiro Valdomiro, que é o relator das contas de governo do ano passado, aguarda resposta do governador Eumano de Freitas sobre esclarecimentos que ele, conselheiro, pediu. Portanto, ainda não há uma data para que o Tribunal Pleno de Contas avalie as contas do governador Eumano referentes ao ano passado. As cirurgias eletivas voltaram a ser tema de debate na Assembleia Legislativa ontem. Há uma fila enorme de cearenses aguardando as tais cirurgias eletivas. O governo diz que já fez algumas milhares delas nos vários hospitais do estado do Ceará. A oposição diz que realmente ele fez algumas, mas fez muito poucas. E a fila de pessoas aguardando essas cirurgias eletivas continua muito grande. Ontem, o deputado Dr. Aloysio, que é médico lá do Cariri, ele voltou ao assunto apresentando alguns números. O governador Eumano, no início da semana, no evento público, ele anunciou alguns números de cirurgias eletivas que já foram feitas. Quando o deputado Dr. Aloysio estava fazendo o seu pronunciamento ontem, uma parte do líder do PT, o deputado de Assis Diniz,
disse que o governo tem feito muitas cirurgias, mas o Estado paga uma cirurgia eletiva e imediatamente aparecem 3 outras. É possível que seja assim, mas isso acontece porque o Estado não está cumprindo a sua obrigação. Essas 3 novas que podem aparecer, elas não estavam na fila, não. São 3 novas cirurgias que surgiram nas últimas horas de pacientes que chegaram aos hospitais necessitando da cirurgia e as cirurgias não foram feitas. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Dr. Aloísio. Situação, mais uma vez, da fila de cirurgia do Estado do Ceará. Essa próxima semana estarei protocolando no Ministério Público diante dos dados que eu vou dizer agora, de forma que, no ano de 2023, foram realizadas, deputados, 66.101 cirurgias, o que dá uma média um pouco mais de 5.000 de cirurgias mês. Vamos a um comparativo. No Estado do Ceará, em 2023, foi feito um pouco mais de 60.000, enquanto o Espírito Santo, mais de 120.000 cirurgias só em 2023. E neste ano de 2024, no dia 1º de janeiro, a fila estava congelada em 55.495. Tudo aqui está documentado. Cirurgias. E no dia 31 de janeiro, a fila estava congelada em 68.107 cirurgias, conforme os dados da ferramenta FastMedic, disponibilidade na plataforma Saúde Digital. Pasmem, deputados. Até abril deste ano, tínhamos uma média de cirurgia semelhante ao do ano passado, um pouco mais de 5.000 cirurgias, de forma que, totalizando até o final de abril, um pouco mais de 20.000 cirurgias realizadas. Vejam que esta média de cirurgia é a mesma do ano passado, um pouco mais de 5.000. E num passe de mágica, deputado Felipe, o Sistema Saúde Digital aumenta a média de cirurgias eletivas e passa de 10.000 cirurgias mês, retroativo, de janeiro a abril, modificando a média em janeiro, fevereiro, março e abril, ao qual totaliza, até a data de hoje, 19 de junho, um total de cirurgias realizadas de 59.921. Até agora, um aumento de aproximadamente 40.000 cirurgias do final de abril para cá. Reparem, estamos em junho e já chegamos a quase o número de cirurgias realizadas em 2023. Ressalto, um pouco mais de 60.000. Espera aí, como assim? Ora, a matemática é uma ciência exata. Até abril, tínhamos um pouco mais de 20.000 cirurgias realizadas. Numa média, mais uma vez, sendo um pouco enfático, um pouco mais de 5.000 cirurgias. Aí o sistema atualiza, aumenta uma média de cirurgias de mais de 10.000 mês, e já estamos hoje com mais de 60.000 cirurgias, com quase 60.000 cirurgias realizadas. Da atualização de abril para cá, é uma diferença de 40.000 cirurgias. O que aconteceu? A fila de cirurgia do Estado do Ceará, mais precisamente, 61.518 cearenses estão hoje aguardando cirurgias eletivas. Desde o início de março para cá, deputado Felipe, não mudou, não baixa de 60.000. E conforme o dia 31, quando estava congelado, passava de 68.000. Meus amigos, até que me prove o contrário, supostamente foi feita uma maquiagem nos dados mensais, onde eu vou protocolar no Ministério Público, já que este respeitável órgão vem acompanhando esta fila. E ele sim dirá e deve fazer uma auditoria analítica do sistema para averiguar essa modificação, porque é incongruente aumentar 40.000 cirurgias de abril para cá e essa fila não diminuir 60.000 cirurgias. Quando as pessoas vêm me perguntar da fila de cirurgia, eu peço para se cadastrar, para lá ela ter o acesso a que posição está na fila de cirurgia. E mesmo assim não consegue ver o acompanhamento desse processo. Com relação à atenção básica do Estado do Ceará, com relação aos dados do CISAB, apenas 34% da população fizeram avaliação do citopatológico do colo uterino.
81% dos cearenses só fizeram cobertura de vacina e pólio, da polio e penta, no quadrimestre de 2023, de forma que uma vacinação dessa pode repercutir na reincidência de poliomielite, uma doença erradicada no Brasil. 47% dos hipertensos no estado do Ceará tiveram acesso à aferição de uma pressão arterial. E, pasmem, 43% dos diabetes do estado do Ceará fizeram o acompanhamento da glicose. Então, isso é um verdadeiro descaso na saúde do Ceará, mas, sobretudo, o que vem acompanhando é uma situação séria e, por mais que a base discuta que ocorreu alguma falha no sistema de tecnologia de informação, é descabido 40 mil cirurgias, conforme está no sistema saúde digital, ter sido realizada e não reduz de 60 mil o número de cearenses que estão aguardando cirurgia. Bom, o deputado Sérgio Aguiar, aquele que estava lá na tribuna, na hora da invasão do plenário, não foi uma invasão de servidores reclamando do benefício, não. Uma invasão de pessoas que estavam querendo conhecer a Assembleia. Conhecer a Assembleia não é por aí, não começa pelo plenário. E pode conhecer o funcionamento do plenário nas salas que tem contíguas ao plenário ou da própria galeria que continua fechada lá na Assembleia. Mas o deputado Sérgio Aguiar estava realmente falando também nesse assunto dos números das cirurgias eletivas. E ele apresentou uma ideia de que deveria haver uma audiência pública com as comissões técnicas da Assembleia para discutir essa questão. Saber quem é que está falando a verdade. O governo com alguns números e a oposição com outros números. Vamos ouvir o que diz o deputado Sérgio Aguiar. Temas que foram trazidos aqui agora pelo deputado Aloysio Brasil e que tiveram aí o seu devido esclarecimento pelo deputado de Assis Diniz, mas que esta casa tem esse papel mesmo, o papel fiscalizador. Não estamos aqui para duvidar de ação do Executivo ou qualquer coisa, mas que se seja evidenciado, e claro, e o deputado de Assis Diniz, salvo engano, acho que estava lá no evento dos prefeitos, eu também estava, assisti o pronunciamento do governador Eumânio de Freitas. Fiquei muito feliz em ver aquilo que foi apresentado, notadamente nessa área do mutirão de cirurgias. Entretanto, o deputado Aloysio traz outros fatos aqui. Então, acho que a sugestão do deputado Fernando Hugo, de que há uma ação conjunta em audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle e da Comissão de Saúde da Assembleia, seriam por demais necessárias para poder verificarmos a quanto anda estudo. Eu tenho uma compreensão também daquilo que foi falado pelo governador, o deputado de Assis, que mostrava que o grande gargalo ainda eram as cirurgias ortopédicas. E aí ele disse que estava trazendo cirurgião ortopédico do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, para poder ajudar nesse mutirão, a quem eu aqui venho aplaudir, porque, sinceramente, ver a Dona Maria lá do interior do Chaval, precisando de uma prótese de fêmur, é realmente doloroso para a família. E muitas vezes até vendem uma vaquinha, vendem um carneiro, vendem um porco, vendem a moto para poder custear as cirurgias em detrimento da espera por aquilo que vem sendo necessário se fazer e que eu acredito que o governador está no caminho certo para poder fazer com que a gente consiga resolver tudo isso. Bom, o deputado Sérgio Aguiar, corroborando com essa ideia de uma audiência pública, desagrada a base aliada, a base de apoio ao governo. Aliás, o deputado Sérgio Aguiar, dizem alguns dos seus colegas, ele está na porta de entrada da oposição ao governo. Tem reclamado de que é maltratado. O líder do governo, que é lá da sua região, ele é o líder do governo do município de Grande, ele é de Camusim,
tem tomado todas as suas posições, todas as posições que ele tinha no governo e ainda leva fuxico dele para o Palácio da Abolição. O capitão Wagner, cuidando dos interesses do seu partido, o União Brasil, e dele próprio, como candidato a prefeito de Fortaleza, passou a manhã de ontem na Câmara Municipal e foi saudado pelo correligionário vereador Márcio Martins. Vamos ouvi-lo. Hoje a Câmara Municipal de Fortaleza recebe com muito orgulho aquele que ainda é o recordista de votos na disputa eleitoral para esta casa, meu eterno irmão, capitão Wagner, presidente do meu partido, a qual eu tenho muita honra hoje de compor os quadros do União Brasil, o União Brasil de Ronaldo Caiado, o União Brasil de Roberto Pessoa, o União Brasil de deputado Sargento Reginaldo, que também está aqui, e é nessa linha que o povo de Fortaleza, quando tem respondido às pesquisas, tem dito que tem na sua preferência o capitão Wagner. E qual é o fenômeno eleitoral que está por vir, meu caro Wagner Lobo? Nós vivemos um momento com o advento das redes sociais, com o WhatsApp, com o Instagram. Nós vivemos o advento dessa polarização excessiva no país, alimentado muitas vezes pelos radicais de direita e de esquerda, e que ambos não é bom para a sociedade. Trouxemos à tona debates diários, cotidianos, muito mais das pautas de costume, e esquecemos que o povo de Fortaleza quer de um prefeito é quem se preocupa com as vias, com o buraco, com o posto de saúde, com a escola. É isso. E é talvez isso que hoje tenha deixado o capitão com essa margem tão tranquila à frente das pesquisas em todos os institutos, e isso é válido. Isso é válido, deputado Sargento Reginaldo, ressaltar que de um ano para cá, nos mais diversos institutos, porque hoje em dia há sim uma desconfiança natural do nosso eleitorado em relação aos institutos de pesquisa, mas de um ano para cá, todos os institutos de pesquisa, independente da região do Brasil, apontam o capitão Wagner liderando as pesquisas em Fortaleza. Está cansado daquele discurso, daquela polarização que trata o tempo todo de assuntos que muitas vezes fogem do nosso cotidiano, fogem do representante, tanto do executivo como do legislativo municipal. Político esse que é o mais próximo da nossa realidade e do nosso dia a dia. Então, é claro que algumas dessas discussões são sim de veras importantes para o país, mas muitas vezes para serem feitas no Congresso Nacional, para serem feitas no Executivo Federal. Aqui, a dona Maria, o seu Raimundo, o seu Antônio, o seu João, eles estão querendo saber o que é a realidade da nossa cidade de Fortaleza. E é nessa linha que eu fico aqui extremamente orgulhoso da possibilidade de compor o União Brasil e de dar as mãos num projeto, mais do que tudo, pragmático para a cidade de Fortaleza. É o que nós estamos precisando para o nosso dia a dia, é esse pragmatismo. Então, capitão, seja bem-vindo à nossa casa, aliás, sua casa, mais uma vez, que esteve aqui por 2 anos e que fez um grande mandato, e tenha certeza absoluta de que o povo de Fortaleza tem enxergado. Bom, o deputado Felipe Mota, ontem, da tribuna da Assembleia, reclamou da burocratização para o pessoal da agricultura familiar ter acesso mais fácil aos projetos do governo federal. Vamos ouvi-lo. O que me traz aqui hoje é em defesa de 683 mil cearenses
que vivem diretamente da agricultura familiar. E aqui eu quero fazer o meu pronunciamento muito técnico para ver se as secretarias que estão do outro lado e que não conhecem a realidade do sertanejo e do homem do campo, abram a mente. Dessa vez, a burocracia passou dos limites. E vocês que estão nas secretarias não conseguem enfrentar 683 mil pessoas que precisam desse meu discurso para poderem continuar vivendo no interior do Estado. Em 2008, o presidente Lula e o presidente já falecido Zé Alencar, como vice, ele dispôs uma lei, que é a Lei 11.947 de 2009, para o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola para os alunos da educação. No artigo 14, ele diz abertamente, faço questão de explicar para que as pessoas consigam ver a problemática que nós temos a enfrentar. Do total de recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PENAI, no mínimo 30% deverão ser utilizados para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural e de suas organizações, priorizando assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres. Isso aqui é a legislação federal. Depois disso, o próprio FNDE, ele limitou em 2021 a aquisição por agricultor familiar no limite individual de R$40 mil. Após isso, o convênio do ICMS do Estado do Ceará, gerando a isenção no dia 29 de setembro de 2023. Está aqui. Nos dias de hoje, anteriormente, quando nós tínhamos a Lei das Licitações 866/93, essas buscas por esses preços, ela era feita via carta convite. Entenda só a dificuldade de um homem do campo que, por muitas vezes, o único aparelho tecnológico que ele tem é um celular para conseguir fazer uma ligação para um filho ou para um amigo e nada mais. Não são homens de terem diversos computadores dentro de casa, nem andar com iPad. Mas a carta convite era o único direito que esses 683 mil agricultores familiares tinham para poder se habilitar, se legalizar, homologar, adjudicar, vender, entregar e receber o seu dinheiro. Mas não é isso que a nova lei das licitações, a nova lei que foi implantada, 14.133, está fazendo com o agricultor familiar. Está exigindo agora, por lei, um pregão eletrônico. Como é que um cidadão do campo, um homem das mãos calejadas, vai conseguir participar de pregão eletrônico? Bom, o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, o senhor Roberto Sá, no cargo há mais ou menos 20 dias, defronta-se agora com a primeira grande chacina na sua gestão. É que 7 pessoas foram assassinadas e 2
estão feridas, porque sofreram tentativa de homicídio, seriam 9 vítimas, 7 foram mortas e 2 estão feridas. A chacina ocorreu na madrugada de hoje, na Serra da Ibiapaba, ou mais precisamente no município de Viçosa do Ceará, na Praça Central, praça que leva o nome do grande jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua, praça que fica em frente à igreja matriz do município. O secretário, pelo que o governador disse numa nota que soltou agora há pouco, o secretário de Segurança deve estar indo para o município de Viçosa. O certo é que até agora, algumas horas depois da chacina, não se tem maiores informações sobre o que de fato ocorreu, além das mortes dessas 7 pessoas. No mundo político, tem se falado muito, embora reservadamente, sobre o preenchimento da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em razão da morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, ocorrida no último domingo. A cada momento surgem novos nomes. Ontem, por exemplo, eu até falei aqui que o tribunal são 7 conselheiros, só tem 2 mulheres. Uma outra poderia ser a deputada Luiziane Lins. Mas aí eu vi reação de pessoas muito próximas a Luiziane e que diziam que ela não se venderia por uma vaga no tribunal. Ela vai defender os propósitos e ideias dela nas eleições deste ano em Fortaleza. Pois bem, ontem tinha uma rodinha na Assembleia dizendo que alguém, não citou o nome, mas vamos atrás até para saber se é verdade mesmo. Alguém teria abordado o governador Elmano e o governador Elmano teria dito que já tinha compromisso com essa vaga. Aliás, eu achei estranho essa afirmação do governador, porque a vaga não é dele, a vaga é da Assembleia. A vaga é da Assembleia. É evidente que a Assembleia é dominada pelo governo. A Assembleia não tem autonomia. Ela tem autonomia de direito, mas não a tem de fato. Então, depois dessa conversa do governador com um dos interessados, surgiram os nomes de 2 mulheres. A ex-governadora Isolda Sela e a ex-primeira-dama do estado do Ceará, Onélia Santana. Acho muito difícil a possibilidade de a senhora Onélia ser indicada para o cargo, porque aí é uma afronta à sociedade. Tudo que tem é para a família do ex-governador Camilo Santana. No Ceará não existem outras pessoas. E depois o nome da ex-governadora Isolda Sela, que já está praticamente acertado, que será candidata a prefeita de Sobral. Aí me veio a lembrança de que teve um determinado momento aqui na política do Ceará que todo cargo importante que surgia no ambiente da política e da administração pública se levantava logo o nome da senhora Socorro França, que foi procuradora de Justiça do Estado do Ceará, entendeu? É secretária de Estado já há alguns anos, foi candidata a prefeita de Sobral. O certo é que em todas as oportunidades de que surgia um cargo importante, aparecia logo o nome
da doutora Socorro França. As pessoas não se lembram que o Ceará tem quase 9 milhões de habitantes e tem muita gente importante com condições de ocupar, sobretudo, esse cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A ex-governadora Isolda, que saiu recentemente da Secretaria-Geral do Ministério da Educação para ser candidata a prefeita de Sobral, né? já está com uma posição definida. E a ex-primeira-dama não tem sentido, porque ela, além de ser secretária de Estado, tem o cargo de conselheira lá do Detran, que lhe dá também um bom dinheiro. Vamos pensar em outros nomes. Notícia desta manhã, no Noticiário Nacional, sobre a utilização dos aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, pelos ministros de Estado, os ministros, os presidentes dos poderes, eles têm direito de requisitarem aviões da FAB para as suas viagens de trabalho. Então, a matéria dá conta do número de ministros, ou do número de viagens de cada ministro do governo Lula. O ministro cearense da Educação, Camilo Santana, aparece na terceira colocação, com 85 viagens no último ano. Essas viagens são para qualquer local do Brasil e, é evidente, para o trato de assuntos da sua respectiva pasta. Mas o que chama a atenção desses 85 voos do ministro Camilo Santana, sendo o terceiro ministro que mais utilizou avião da FAB no último ano, é que para o Ceará o ministro só voou 7 vezes, segundo a matéria. Mas o ministro esteve aqui em quase todos os fins de semana do último ano. Assim como também esteve a hoje secretária de Assuntos Políticos do governo Elmano, a senadora suplente Augusta Brito. Aliás, a senadora Augusta Brito, se você fizer uma vista lá no portal da transparência do Senado da República, que tem quase todas as informações sobre gastos dos senadores, como tem no da Câmara dos gastos dos deputados, lá tem os valores gastos com passagens aéreas ou terrestres. E a senadora Augusta Brito gastou muito pouco dinheiro com passagens aéreas. O normal é que os senadores venham quase todas as semanas ao estado do Ceará. E ela, toda semana, a senadora Augusta Brito estava aqui e não tinha gasto com viagens. É que ela e o ministro Camilo, como eu já havia dito também, utilizavam o aviãozinho contratado pelo governo do estado do Ceará, que fica à disposição do gabinete do governador 24 horas por dia, 7 dias da semana e os 30 ou 31 dias de cada mês. Fica à disposição diuturnamente do gabinete do governador. E ele fez muitas viagens, trazendo e levando a senadora e o ministro. Por isso é que não estão no portal da transparência os gastos com essas viagens da senadora e o ministro Camilo, com muito poucos voos nos aviões da FAB para
o Ceará. Lá na informação não fala de Ceará, fala para Fortaleza. 7 viagens apenas no último ano. A administração pública cearense precisa ser realmente, não é mais não, ela precisa ser transparente. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.